Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de Vascão, para falar dessa contusão aí do Jair, né? Segunda contusão no período de uma semana aí de um jogador importante do elenco do Vasco e que vai desfalcar a gente pro resto da temporada. A gente já sofreu até mais, né? Com a contusão do Paulinho na semana passada, esse prognóstico de que ele vai desfalcar a gente pelo restante da temporada, né? 9 meses para recuperar, até entrar em forma, não vai voltar na reta final do Brasileirão. E aí o substituto dele, o jogador que teoricamente ia ganhar importância no time com a ausência do Paulinho, que seria justamente o Jair, se contunde em uma contusão muito parecida no jogo seguinte, né, praticamente. O Jair não jogou no meio da semana e vai desfalcar a gente para a temporada também. E aí, cara, a coisa já começa a ficar meio preocupada, né? A coisa começa a ficar meio esquisita. Até eu que procuro ser otimista aqui, né, no limite da razoabilidade, começo a ficar, cara, o que vai acontecer agora? Porque, cara, a gente já tá sentindo aí, né, como é que é a movimentação de mercado da 777, como é lenta, é amarrada. Acho que é uma coisa que está sendo ajustada ainda. Eu também já falei várias vezes aqui, não acredito em má fé, que façam de propósito. Acho que tem ali um intuito de fazer o Vasco um time forte e que seja capaz de disputar campeonatos, sim, mas é um mecanismo que está sendo azeitado ainda, né? E a gente viu, a gente sabe como que é lento o processo. Então, assim, eu acredito que, por exemplo, quando acabou o campeonato passado, eles até foram rápidos, né? Já demitiram logo ali o Brax, já contrataram logo o Alexandre Matos, foram rápidos, assim, a gente não sabe há quanto tempo eles já estavam pensando nessa decisão, né? O anúncio acabou sendo rápido, mas com certeza essa decisão demorou para ser tomada. O Lúcio Barbosa deve ter ali, durante muito tempo, ter conversado com os gringos, explicado a importância de um diretor de futebol experiente, que nem o Matos, com a abertura, né, com a entrada no mercado que o Matos tem. E aí, quando o Matos chegou, com certeza ali, no primeiro dia, de um lado, o Ramon Dias já deve ter entregado para ele lá um papelzinho dos reforços, as prioridades, ó, mantém aqui a nossa base titular, contrata mais um ponta, porque a gente vai pegar o Payet e vai botar no meio, precisa também contratar um primeiro volante, precisa de um zagueiro mais veloz, porque não vai dar para contar com o Maicon e o Medel a temporada toda. Para reserva, a gente precisa de laterais reservas, a gente precisa de um centroavante reserva. Botou a lista dele lá. E no mesmo dia também, os próprios executivos da 777 já devem ter avisado, ó, a grana para você fazer tudo isso que eles estão pedindo é essa, tá? O orçamento é mais ou menos esse, o esquema que a gente trabalha de aprovação lá e tal, e beleza, né? E ele começou a procurar e trouxe o João Vitor e o Adson, foram as duas grandes apostas. Outros jogadores já vieram mais como ali para compor elenco, para ver se funciona, uma solução mais barata. E a gente está vendo aí, e essa montagem desses jogadores que foram pedidos para o Matos lá no dia 1, a gente ainda está vendo ser completada, né? O Adson, por exemplo, estreou agora, na última rodada. Tem jogador chegando ainda, o Esforça, teoricamente, vai ser o primeiro volante, então, pedido, ainda nem estreou. Então, você vê ali, foi o quê? A última rodada foi no meio de dezembro, né? A gente está chegando agora no meio de fevereiro, uns 2 meses, para atingir essas demandas iniciais. Aí você pega outros jogadores, só que aí, de lá para cá, o time, que teoricamente tinha sido todo mantido, a base tinha sido mantida, a gente não tinha perdido ninguém, né?
Até o jogador que parecia mais complicado na época, que seria o Praxedes, né? A gente conseguiu renovar o empréstimo dele, comprou também o PH, conseguiu manter a base no primeiro momento. Só que depois a gente teve os desfalques. Primeiro a venda do Peck e do Marlon Gomes, que eu já comentei isso no vídeo de ontem e reforço agora a minha teoria, cara. Por mais que já fosse algo esperado, já fosse algo com que o Vasco contasse e projetasse, né, a venda deles para poder pegar um pouco de grana, eu não acho que eles já tenham contado com a venda, né? Não mandaram para o Matos lá num primeiro momento. Cara, já contrata aí também um pro lugar do PEC, já contrata um pro lugar do Marlon, porque esses não vão ficar. A gente vai receber proposta e vai vender. Não acho que tenha sido feito isso. Acho que a postura deve ter sido muito mais de falar assim, ó, monitora o mercado aí, eventualmente, já vai dando uma olhada se tem alguém com esse perfil e tudo mais, porque se chegar proposta a gente quer vender. Mas não faça nenhum movimento antes da venda, porque não queremos arriscar e tudo mais. Tanto que eu comentei, não acho que o Adson tenha vindo para substituir o PEC. Ele teria vindo para complementar o PEC. Teoricamente, no mundo ideal, se a gente não tivesse vendido o nosso tio, né, tio PEC, ia jogar a estrutura. Porque vamos comentar isso até depois, provavelmente no próximo pré-eleição antes da partida. Por mais que a gente esteja vendo o Ramon jogando muito, o Ramon do time com 3 zagueiros, eu acho que a preferência dele era pelo esquema do ano passado, né? Com 2 pontas. Então, imagino que ele gostaria de jogar no ataque, com o Payet mais centralizado, e aí seria o Peck por um lado, o Adson pelo outro, apesar dos dois jogarem pela direita, não sei, acho que o Peck iria mais para a esquerda, e o Verratti centralizado. Perdemos o Peck. E aí, eu acredito, né, que ainda sempre defendi, né? Sempre fiquei torcendo aí para, antes do fechamento dessa janela, agora já de março, de que viesse um substituto para o PEC, um substituto de peso, né? Que seria ali uma garantia de que não haveria perda técnica para o time titular com a saída do PEC. Hoje em dia, aí, agora a gente vive essas especulações, né? Aparentemente o Vasco está fechando não só com o Breno Lopes do Palmeiras, como o Pedro Henrique do Inter, 2 jogadores que jogam pela ponta também. Se confirmar a chegada desses dois, por mais que possam até eventualmente jogar de centroavante, eu já começo a acreditar cada vez menos que venha mais um terceiro nome ainda para frente aí, né? Pelo menos nesse primeiro momento. E o motivo principal aí desse vídeo, o ponto que eu queria chegar nesse vídeo pro meio, onde o Paulinho foi de surpresa, onde a contusão do Jair foi de surpresa, aí, cara, que eu acho que não vai chegar ninguém mesmo. O tempo de mobilidade, de agilidade, nessa burocracia que é a 777, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de contratar alguém, né? O Alexandre Matos, até na coletiva em que ele apresentou o Adson lá e o Vitor Luiz, ele até comentou, né, que ele já apresentou 2 nomes e deixou para os caras decidirem. E, cara, não sei se eles vai dar essa resposta tão rápido, sabe? Acho que eles vão avaliar um monte de coisa, o custo disso, a questão de que os jogadores também, eles vão falar assim, pô, mas vai trazer um jogador, mas vai ser por um ano? Como é que vai ser? Porque no final do ano a gente vai ter o Jair e o Paulinho de volta. Teoricamente eles se recuperam da lesão e vão poder voltar para jogo, né? Aí vai ter mais quantos jogadores? Será que não dá para achar uma outra solução aí no mercado, aí no próprio elenco? E a gente ainda não viu aí como que esse Galgamês vai jogar, de repente. Acho que não vão liberar a grana, sabe? E se liberar, aí, cara, então, vamos supor que os caras ficam 10, 15 dias sentados, não, beleza, pode contratar. Vai ficar muito em cima para essa janela de março. Então, acho que pelo menos para esse início de temporada, a gente vai ir com esses desfalques, vai ter que abraçar esses desfalques no meio campo, que para mim é bem pesado. A gente fica sem opção no meio, né?
Eventualmente, se a coisa não funcionar até lá, o meio do ano a gente vai ter mais ali, é um mercado que realmente, né, as grandes movimentações acontecem. Se você quiser trazer um jogador em final de contrato, é o melhor momento, porque normalmente os contratos vão acabar no final das temporadas europeias, não é mesmo? Então, assim, ainda dá para especular uma chegada de um nome mais de peso lá no meio do ano. Mas, cara, isso vai deixar a gente muito limitado até lá, né? Porque eu não vejo alternativas no elenco de jogadores de meio campo que consigam fazer essa dupla função que o Paulinho fazia, que o Marlon Gomes fazia, que o Jair já com menos intensidade fazia. O Jair me incomodava um pouco ele na parte da marcação, né? Tanto o Marlon tinha um problema de não aguentar o jogo inteiro. E o Paulinho tinha aquela coisa de, ser intenso na marcação, morder bastante, mas quando pega a bola no pé, também ter ali a criatividade, a qualidade para criar, para fazer o jogo fluir na frente. Hoje em dia a gente perde, né? A gente tem ali de meio campo uma cabeça mais criativa para puxar o jogo, para construir, basicamente o Payet. Os nossos outros meio-campistas, cara, são basicamente destruidores, né? O Zé Gabriel é assim, o Cocão também é assim, o Praxedes, ele tem uma coisa ali, né, nos seus melhores momentos, de conseguir saber fazer a virada de jogo, às vezes aparecer lá na frente para concluir, mas construtor mesmo de jogada, de conseguir um drible, arrastar a bola, achar um companheiro livre, aquele passe ali um pouco mais ousado, ele não tem isso também, né? Tem um esforço aí e o Galgamês que a gente vai ver como é que é quando eles chegarem, mas as informações do estilo de jogo deles indicam que são jogadores mais de marcação também e de combate. Tem ali uma qualidade técnica para sair jogando, mas nada demais, né? Então, cara, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer esse meio campo aí? Vamos supor que chega ali que ou o Breno Lopes ou esse Pedro Henrique aí sejam bons jogadores, tá? E a gente consiga fazer ali um ataque interessante, com os pontas interessantes. Mas são jogadores que têm que ser alimentados. E quem que vai alimentar esses jogadores? Difícil, né? Vai ser só o Payet, vai caber só o Payet fazer, e quando o Payet não puder jogar? E se o Payet, já tem 36 para 37 anos, consegue uma contratura muscular aqui para ficar numa perspectiva não muito sombria, e tem que ficar ali um mês parado, como é que a gente resolve, entendeu? É complicado. A gente vai... Por mais que... Aí tem duas coisas que a gente pode também, né, ainda se apegar. O Matos, ele pode agir mais rápido na janela, porque esse ano, no ano passado, aliás, 2023, além da gente estar com... São duas coisas. Primeiro, antes disso, até falar, né? A primeira coisa é o seguinte, nosso time hoje não é tão ruim quanto era o de 2023, né? Não é um time tão inexperiente, tão fraco mentalmente, sem falar na parte toda da qualidade técnica, a ponto de fazer uma campanha tão ruim quanto o Vasco fez em 2023. Tá lá terminal, chegar na época que a janela abre, lá em último lugar na tabela e tudo mais. Então isso já é uma vantagem, é um time que consegue, mal ou bem, fazer mais, vai chegar lá sem um déficit tão grande que nem chegou no ano passado. E outra expectativa é que o Matos também haja mais rápido do que agiu o Paulo Brax, porque a janela só abre lá no meio do ano, mas você já pode fazer no pré-contrato, né? Você já pode continuar se movimentando. Quando foi chegando perto da janela abrir, o único jogador que a gente tinha mais ou menos ali alinhado com o pré-contrato era o Serginho. Os outros todos foi correr atrás e foi chegar lá no final. Foi quando estava fechando a janela, lá no final de agosto, que foi chegar o Payet, por exemplo, o Verratti, lembra? Que teve até aquela correria de não vai dar tempo e tudo mais. Então, assim, aí complica ainda mais, né? Espero que, se a gente for deixar para reforçar certas posições carentes, importantes do elenco, que no mínimo, quando abrir a janela no meio do ano, elas já estejam anunciadas, já estejam ali prontas para chegar e entrar no time, e não deixar para quando abrir a janela, então agora
Vamos ver, vamos nos posicionar no mercado. Acho que talvez dê para agilizar isso aí. Mas até lá, tem jogos importantes ainda, né? Tem a questão, por exemplo, da própria Copa do Brasil. Você vai... Copa do Brasil é o torneio que melhor paga a premiação. Você joga 2 jogos, passa de fase, pá, já ganha uma bolada. Então é importante você caminhar, avançar o máximo que dá na Copa do Brasil. Será que vamos ter elenco suficiente? Não sei, vai depender um pouco da sorte, da tabela lá, mas, pô, teoricamente, quando chega ali nas oitavas de final, tu já vai pegar um adversário difícil. E, se eu não me engano, as oitavas de final acontecem antes da abertura da janela no meio do ano. Então, já vai ter esse problema. Na Série A, também, vai começar o campeonato, repito, não acho que esse elenco seja um elenco tão frágil quanto foi do ano passado, a ponto de deixar a gente enfiado lá no final da zona de rebaixamento. Mas dependendo dos resultados, dependendo dos acontecimentos, jogador que se machuca, aquilo lá ainda pode acontecer, né? Mesmo que não sejam contusões tão graves quanto foram a do Jair e do Paulinho, já fica ali perto da zona de rebaixamento, ou já fica dentro da zona de rebaixamento, ainda que fácil de escapar. Pô, já vai criando aquele clima terrível na torcida, isso atrapalha pra caramba. Mesmo com um objetivo modesto, que nem o Alexandre Matos também falou na coletiva de hoje, aí, da apresentação do Adson, de ficar na parte de cima da tabela, entre os 10 primeiros, mesmo para isso pode atrapalhar, né? Eu acho que a 777, né, o Vasco SAF, a gente está entrando agora no segundo ano completo, né, se for terceiro ano, se a gente considerar ali 2022, né? E até aqui, eu já falei, entendo a questão de você querer gastar o mínimo possível para ter o máximo de resultado, a questão de se montar uma estrutura, né, pavimentar a estrada, para ficar nas analogias aí que o pessoal usa, para conseguir algo maior lá na frente, e que o segredo está nesse ajuste, né? O mínimo que você consegue gastar para ter o máximo, para você... O segredo do negócio é esse e tudo mais, mas até aqui... o Vasco tem, assim, contado mais com a sorte do que com o juízo. Tem conseguido os objetivos, mas tem conseguido ali, ó, na marca da linha ali, no fio da faca, que uma coisinha a mais que tivesse dado errado já não tinha conseguido. Em 2022, assumiu no meio, assumiu lá para agosto, para setembro, resolveu que não ia contratar ninguém, nem técnico quis contratar, tentou o quanto pôde lá com o interino, aí quando não deu, já tentou então com o Jorginho, que é um treinador também já meio ultrapassado, não é mesmo? E quase deu ruim, né? Quase deu ruim. A gente foi conseguir o acesso, que era o objetivo, só na última rodada, precisando vencer o Ituano fora de casa, vocês lembram? Aí, de novo, veio para 2023, objetivo. Cara, a gente encontra que está aqui fazendo a pavimentação, estruturando o clube, e o objetivo é só ficar na primeira divisão. Conseguiu, né? Paulo Brax até hoje fica tirando onda de que conseguiu o objetivo que lhe foi dado. Mas conseguiu em que circunstâncias? Pô, de novo, deixou para decidir na última rodada contra adversário qualificado, precisando vencer, e quase que a vaca foi pro brejo. Agora, qual que é o objetivo esse ano? Ficar em 10º? Cara, tentar, vamos supor que seja um pouquinho menos, conseguir uma vaga na Sul-Americana, para tentar pegar um torneio que é mais uma grana, é um torneio mais possível e tudo mais, tem que terminar em 10º, tem que fazer uma campanha para terminar em 10º para ter folga, não dá para trabalhar no limite ali, entendeu? Porque no limite, às vezes, você chega e tá achando que vai disputar a Sul-Americana, no final fica disputando rebaixamento. Mesmo que a gente não caia novamente, mesmo que seja tranquilo, seja uma confirmação mais tranquila, a gente consiga, se a gente termina de novo em 15º, mas dessa vez a gente conseguiu a permanência com 3 rodadas de antecedência. É pouco, né? Uma evolução muito pouca. Então, sei lá, eu acho que a gente vai entrar muito frágil, considerando que ainda vem mais reforços, tá? Ainda estou considerando aí que vai chegar mais gente, mas
O meu medo é que não chegue gente para o meio, não chegue gente para substituir aí, suprir três desfalques no meio, que na verdade são, né? Porque é o Marlon, que já foi vendido, e o Paulinho e o Jair, que são contundidos. Eu temo que não vai chegar ninguém para esse setor, pelo menos agora nesse começo de ano, talvez lá no meio do ano tem que chegar, com certeza. Mas, enfim, temo que até lá a gente cita muito, sabe? Uma falta de criatividade, grita. Esse time, acho que é um time bem estruturadinho, é um time que tem um bom esquema tático, tem uma defesa sólida, os jogadores eles têm entrega, é um time que parece que está bem fisicamente também, todo mundo correndo, marcando até o final. Mas, cara, quando a bola chega lá na frente, só isso não resolve. Tem que ter um talento, entendeu? Tem que ter um talento. Não dá para ficar só no cruzando bola na área para ver se acontece alguma coisa. E do jeito que a coisa vai desenhando, é o que vai ser, né? Mas, enfim, só compartilhando aí um pouco das minhas angústias depois desses reveses, né, essas notícias terríveis aí, pô, perder, até comentei no Twitter, cara, qual foi a última vez que o Vasco perdeu um jogador tão importante pro ano inteiro? Nem lembro qual foi. E perder dois na mesma semana é difícil, é um desafio aí, né, pro Matos, pro Ramon e pro pessoal da 777 de, cara, saber ajustar a rota, saber se movimentar rápido para superar esse desfalque que é bem grande. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Se tudo der certo e nada der errado, amanhã a gente volta com outro vídeo um pouco mais animado, um pouco mais esperançoso talvez. Vamos torcer aí para ter notícias boas para a gente poder comentar. E até lá a gente vai se falando.